E chegamos na nossa última atividade do ano letivo, dia 19/12/2020. Registre na sua agenda História, página 468 a 471. E nunca deixe de acreditar em você. Então, gente, todos nós somos cidadãos. Desde 1988, o Brasil vive uma democracia, com ampla participação popular no exercício da cidadania. Mas você sabe o que é cidadania? É o conjunto de direitos e deveres que o indivíduo tem e exerce em uma sociedade, para que todas as pessoas possam participar ativa e igualmente da sociedade. É preciso que respeitem e cumpram esses direitos e deveres. Participar igualmente da sociedade não significa que todas as pessoas devem agir da mesma forma, sejam exatamente iguais ou façam e queiram as mesmas coisas. A igualdade refere-se ao fato de que todas as pessoas têm os mesmos direitos e que eles devem ser respeitados, independentemente do modo de vida, da crença, da escolha ou das opiniões de cada um. Podemos agora observar a diversidade de religião. As religiões dos brasileiros, no ano de 2010, nós temos esse gráfico, a população brasileira é superior a 200 milhões de pessoas que moram em diferentes regiões e têm variados costumes e religiões. As religiões são diferentes e todas devem ser igualmente respeitadas. As religiões são muito antigas e estão diretamente ligadas à forma pela qual as pessoas avaliam o mundo, as próprias ações e as ações das outras pessoas. Não existem religiões certas ou erradas, nem boas ou más, mas existe uma liberdade no nosso país de você escolher a sua religião. E o outro saber respeitar o seu direito de escolha, muito embora o alegre ou o entristeça. Então, no gráfico, nós podemos ver que a parte laranja são de católicos, a parte vermelha são espíritas, a parte lilás são os evangélicos, a parte verde sem religião, a parte amarela são das testemunhas de Jeová e a parte azul são outras religiosidades. O direito à comunicação consiste tanto na liberdade de opinião e de expressão, quanto no direito de produzir, divulgar e acessar informações. As primeiras formas de escrita, de acordo com os historiadores, estimam que a escrita tenha surgido há mais de 5.000 anos. As formas mais antigas de escritas conhecidas são os hieróglifos egípcios e a escrita cuneiforme, inventada pelos sumérios. A invenção da escrita transformou as sociedades e, principalmente, as formas de governar, pois possibilitou, por exemplo, os registros de contabilidade, de população e entre outros. Então, nós podemos ver a placa de argila com registro da escrita cuneiforme, 2.500 anos antes de Cristo. E com a evolução da humanidade veio a invenção da imprensa. A comunicação humana passou por um grande avanço durante o início da era moderna.
Quando Gutenberg inventou a prensa móvel em cerca de 1450, o avanço técnico no modo de imprimir textos escritos foi tão grande que transformou a circulação desses materiais em todo o mundo, popularizando-o gradualmente e criando a necessidade de ensinar mais pessoas a ler e escrever para que pudessem ter mais acesso a diferentes tipos de conhecimento. Então, a comunicação tecnológica de longa distância começou a se desenvolver no século XIX, com a criação de redes de telégrafos que possibilitavam a comunicação entre continentes diferentes. Depois dos telégrafos, foram inventados o telefone e, posteriormente, já no século XX, o rádio e o cinema. O avanço da tecnologia de comunicação modificou a percepção de velocidade nas relações interpessoais, econômicas e políticas. E o avanço tecnológico é constante e as transformações sociais resultantes dele são contínuas. Um exemplo disso são as redes sociais, que desde a década de 2010 foram incorporadas ao cotidiano das pessoas, paralelamente à da intensa disseminação do uso de smartphones, que, ao combinar os recursos de computadores pessoais com os de telefones celulares, possibilitam acesso fácil à internet. Então, as redes sociais contribuíram para a descentralização da produção de conteúdo e ampliação do direito à comunicação, revolucionando a forma de transmitir mensagens e informações. Mas o que a população precisa se precaver em meio às internets são os fake news. Isso pode destruir a vida de determinadas pessoas. Então, vamos saber usar as tecnologias. Agora vamos praticar na página 469. Primeiro quesito, explique como ocorre a participação igualitária na sociedade. Essa participação igualitária é aquela em que há respeito por parte de todos os membros da sociedade. No segundo quesito, as religiões são importantes para a sociedade. Por quê? Sim, as religiões são importantes porque interferem diretamente nas relações sociais. No terceiro quesito, você vai observar o cartaz sobre liberdade religiosa e explicar a frase: o mundo é plural. Então, compreende-se que existem muitas opiniões sobre o mesmo tema, que todas são legítimas e que merecem respeito e voz. No quarto quesito, segundo o gráfico da página anterior, mais de 8% da população brasileira não tem religião. A escolha dessas pessoas de não ter religião deve ser respeitada? Justifique, claro. Sim, da mesma forma que devemos respeitar todas as religiões, devemos respeitar as pessoas que não têm nenhuma religião. E para concluir a nossa atividade de hoje, na página 471, no primeiro quesito, cite uma consequência positiva e uma negativa dos avanços tecnológicos na comunicação humana. Então, nós temos que os avanços tecnológicos contribuem para o protagonismo do indivíduo, visto que todos podem ser produtores de conteúdo. Essa liberdade modifica as relações de poder. Quanto ao aspecto negativo, é possível mencionar as fake news. Segundo quesito, em sua opinião, o que pode ser feito para serem evitadas as notícias falsas? É importante mencionar a checagem das fontes e o compromisso de não repassar notícias de conteúdos e procedências duvidosas. Muito cuidado com isso. Vocês foram geniais o ano todo.